Bom, sobre a posse do Trump, assim, né? Acho que o mais importante pra falar no discurso que ele deu hoje é que não teve grandes novidades. Tudo meio que assim, tudo que ele falou no discurso, né, da posse dele, era algo que a mídia já estava especulando que de fato ia acontecer e que reforçaram tudo que foi o seu discurso de campanha. Pra gente começar nosso debate assim, Vilela, tem muita gente que tá tentando fazer uma referência no que foi o primeiro governo Trump. Acho que vai ser bem diferente pela própria conjuntura política e geopolítica do mundo que a gente tem hoje. O Trump, agora, ele tem a maioria parlamentar, coisa que não tinha no seu primeiro governo. Então, hoje, o Senado é republicano, a Câmara é republicana, então ele consegue aprovar leis muito mais à vontade do que eu conseguia no seu primeiro governo. A maioria dos juízes da Suprema Corte hoje são juízes conservadores, ou seja, que tem uma retórica mais parecida com o Trump. Em um país tão federalista como os Estados Unidos, os governadores têm um papel essencial. E o Trump tem hoje a maioria dos governadores republicanos, e ele foi eleito com o colégio eleitoral, que é o que interessa, mas ele também teve a maioria dos votos. Que não interessa, mas é simbólico, entendeu? Claro, Mostra que ele tem um apoio importante da população. Então, outro ponto também, ele não pode se reeleger, porque pela Constituição americana são só 2 vezes. Não importa se for tem um espaço. Tá. Marcelo, a gente vai falar muito sobre isso, o pessoal tá perguntando muito sobre o Daniel. Daniel chega lá para 8 e pouco, né? Isso mesmo. 8h15, 8h20, 8h30, no máximo ele tá entrando aí com a gente para falar. Cara, tem muita coisa para falar. A coisa que eu mais fiquei preocupado, professor, que eu acabei de ver, mostrei pra você também, você tinha visto, é o cumprimento do Elon Musk. Meu, cara, isso vai dar muito pano pra manga, velho. Muito, cara. Com certeza. Você tem aí o vídeo? Deixa no ponto aí pro pessoal ver. Pra quem não viu, olha lá. Esse, pra quem não conhece, é o Elinho Mosca, como diz o Daniel, o Daniel Lopes. Olha lá. Ele empolgadaço. Mano, o que é isso, cara? Cara, não sei não, viu? Então, aí a galera aqui que falou... Nazismo? Nazismo. Mas aí você tem outra explicação, né? O que falaram também? Não, então, ó, pelo que eu tava vendo, né? Porque eu achei, fica meio estranho também, né? Essa saudação, diferente, no mínimo diferente. Não é pra frente, mas foi pro lado, sei lá, né? Exato, né? Mas falaram que é porque ele tava querendo, isso foram alguns editores da CNN e tal, falam que na verdade ele tem a síndrome de Asperger, né? Então ele nem sempre tem os comportamentos que são mais convencionais, ainda mais em público. Ainda mais quando tá nervoso, momento de tensão, né, tal. E o que ele quis fazer é mostrar que o coração dele está destinado ao povo americano. Mas não foi um bom gesto para ser feito. Ele não falou nada ainda sobre isso, né? Não. Com certeza vai no Twitter, vai falar alguma... No X vai falar alguma coisa, né? E o problema é que o Elon Musk também ele tá apoiando uma série de partidos europeus que nem todos os membros, mas alguns membros têm uma certa ligação com esse movimento da extrema-direita europeia. Sério? Por exemplo, na Alemanha... Ó, o pessoal tá falando que é uma saudação romana aqui. A romana era aqui, não era? Aqui, E fazia... Como que era? Putz, é que eu lembro... acho que era Ave César, isso mesmo. Não sei, é que eu lembro dos espartanos, que é parecido também. É parecido também. Você lembra a romana como que era? Era aqui no peito e pra frente, eu não lembro agora. Acho que sim, Vilela, não vou saber sei. também. Mas o que você ia falar? Que, por exemplo, na Alemanha, a gente vai ter eleições agora em fevereiro, e um dos partidos que é um dos favoritos para ganhar chama Alternativa para a Alemanha, que é visto como um partido de extrema-direita. Quem está concorrendo para ser a primeira-ministra chama Alice Weidel, que tem algumas posições de tirar a Alemanha da União Europeia, de retirar a Alemanha da zona do euro, fechar as fronteiras, políticas bem ultranacionalistas, né? Mas ela não é considerada nazista ou apoiadora. Mas existem membros do Partido Alternativa para a Alemanha que já têm algum tipo de ligação, já foram, inclusive, punidos, enfim, pela justiça, porque ainda mais na Alemanha, você fazer uma saudação que se assemelha ao nazismo, obviamente é condenado, né? Então, assim, ele apoiar a Alternativa para a Alemanha, que tem alguns membros com uma ligação nazista, e agora fazer esse símbolo, certeza que vai dar pano pra manga pra maiores discussões. Não, já tá dando. Aqui o X, o X já tá pegando fogo, polvorosa, né? Aí. Mas vamos lá. Tem também aquela outra coisa que comentaram bastante, a foto da outra posse a outra foto oficial do Trump e a atual, né? Que agora ele tá brabão, tá com a cara meio sinistra. Vê se você acha essa comparação. Aí, olha só, rapaz. Ele, sorrisinho, e agora uma luz por baixo, uma cara meio iluminado, sei lá. Fizeram até uma comparação com o Round 6. Que é quando o cara entrou pela primeira vez, ele deu um sorrisinho, e depois... Pode crer, cara. Com a cara de bravo. Mano, muito bom. E aí, esse cara,
com certeza a gente não vai ter calmaria, né? Não vai ser uma coisa tranquila, né? Por quê? Porque ele tem um apoio muito grande hoje da parte política americana, do eleitorado americano também, e ele não pensa em reeleição, né? Então, quem não pensa em eleição não precisa agradar aquele governo ou aquelas pessoas mais moderadas. E eu acho que ele quer entrar pra história, né? Tipo, quer fazer um governo que a galera lembre dele, né? No seu discurso de campanha ele falou que ele vai ser o presidente que vai pensar no pacifismo, ele vai ser se bem que assim, uma coisa é ele falando, só que no mesmo discurso ele fala também que vai retomar o canal do Panamá, que vai colocar os cartéis mexicanos como se fossem grupos terroristas, que declarou inclusive estado de emergência também na fronteira entre México e Estados Unidos. O que quer dizer que ele vai colocar o exército na fronteira. Pode até, isso é um pouco, talvez tenha até discussões, né? Se pode ou se não pode fazer isso, mas utilizar o exército para fazer a política de deportação. Vigiar a fronteira pode. Agora, para fazer a deportação, tem a discussão se é só a polícia de fronteira, enfim, quem que pode fazer, né? Mas ele, nos conflitos internacionais, ele falou que ele vai entrar para a história como presidente pacifista, que vai querer trazer a paz pro mundo. De Groenlândia, os caras falaram, mas aí, você vai usar a força militar, alguma coisa? Eu falei, vou fazer o necessário. Ele falou alguma coisa assim, não é? Falou. Cara, hoje no discurso ele não falou sobre a Groenlândia. Não. Ele falou da necessidade de expandir territórios, tal. Ele não falou nem da Groenlândia nem do Canadá. Mas ele falou nominalmente assim do canal do Panamá, reforçando, falando de toda a história, não toda, né, mas parte da história do canal do Panamá e da questão do México também. A questão do México é problemática porque se ele de fato cumpre, né, ele vai fazer uma ordem administrativa possivelmente hoje a transformar os cartéis mexicanos em grupos terroristas. Isso quer dizer que os americanos poderiam fazer uma intervenção no México sem a necessidade de autorização da Claudia Sheinbaum, que é a presidente do país. Tem essa prerrogativa? É que nem, por exemplo, se ele coloca os cartéis mexicanos como grupos terroristas, é a mesma coisa que o Estado Islâmico. Sim. Então os americanos poderiam fazer uma intervenção, mesmo sem autorização do Iraque, da Síria, do Oriente Médio, ou no caso do México. Ele mudou o nome também do Golfo do México, não sei se você viu, né? Ele falou que queria, não sei se... Golfo da América? Golfo da América agora vai chamar. Golfo da América. E ele também mudou o nome de um monte lá do Alasca. Monte McKinley era o nome. Aí o Obama, porque o Monte McKinley é o antigo político americano, né? E era o nome do monte do Alasca. O Obama, para dar um pouco mais de representatividade para os povos locais, ele mudou o nome, colocando o nome de pessoas nativas do Alasca. Aí o Trump falou que não, que isso era contra a história americana, aí voltou o nome para Monte McKinley e colocou que o Golfo agora é o Golfo da América. Isso vale para os Estados Unidos. Só que assim, para as cartas náuticas, para a ONU, continua sendo o Golfo do México, claro. Cara. O próprio México também respondeu a Claudia Sheinbaum, presidente do México. Aliás, ela tá sendo muito mais corajosa do que foi o antigo presidente mexicano. Ela comprando briga mesmo. Ela falou assim, olha, se o Trump então pretende mudar o nome para Golfo da América... Então a gente vai chamar os Estados Unidos de México americano. Porque ela falou que lá no século XVII, não sei o que lá, aquela parte também deveria pertencer ao México, existem cartas, então usando argumentos históricos, vai chamar de América Mexicana. Cara, tá maluco o mundo, né? Ô, Lene, o pessoal sobre o que a gente tá falando aqui que tá querendo saber. Eu separei umas perguntinhas aqui. O Jaime, ele... não, na verdade, o Gustavo, ele fez um comentário sobre o gesto, né, do Elon Musk. Ele fala aqui o seguinte, ele está falando de algo do coração e jogando pro público, só olhar o vídeo completo. E aí depois na sequência... Sim, o Marcílio falou isso. Só que aí depois na sequência ele fala aqui o seguinte, ele fala assim, tem a galera que quer ver... eu acho que ele tá dizendo que quer ver o woke em tudo o que... quer ver o woke e quer ver nazi em tudo. Melhor então apontar os membros superiores das pessoas influentes e da mídia e dos governos. Fez esse comentário também. E a Núbia, ela perguntou aqui o seguinte, o que esperar de um governo que indica com conflitos de interesse, como a criação da criptomoeda do Trump e a indicação do Musk para um cargo tão importante no governo? Então. Em relação, né, ao gesto, por isso que eu falei... Em relação à síndrome de Asperger, eu confesso que eu não sou especialista e talvez ele tenha perdido um pouco a noção, um momento de entusiasmo, mas mesmo que não tenha sido a intenção, a própria semiótica do negócio não é legal você fazer não vou reproduzir aqui, tá? Mas não é legal você fazer um símbolo na frente de todo mundo, né? Em relação ao conflito de interesses, eu acho que assim, foi uma cartada errada do Trump também, eu não achei legal.
ele lançou, né, a meme coin do Trump, tem até uma da Melanie Trump também que foi lançada. E, de fato, quem comprou a moeda ali no começo surfou a onda e ganhou aí, nem sei lá quantos milhares por cento. Só que, geralmente, essas meme coins, elas não têm um embasamento como o Bitcoin, como o Ethereum, essas coisas. A tendência é que perder o interesse vai cair. E aí a pessoa que comprar no topo vai acabar tendo prejuízo, né? Ele conseguiu ficar muito mais rico do que ele era com o lançamento disso, e talvez o que ele queria mesmo era passar uma mensagem que ele vai apoiar as criptomoedas. Pô, legal, poderia ter feito isso sem lançar uma criptomoeda que é baseada em praticamente nada, né? Em relação ao Elon Musk, de fato é uma pergunta interessante, tá? Porque os democratas já vêm apontando isso, que ter o Elon Musk como um secretário, mesmo que não oficial, né? Porque, na verdade, ele não vai ter poder deliberativo sobre nada, é só consultivo, ele vai poder dar declarações, argumentos e tal. O Elon Musk, a Tesla tem negócios com o governo americano. A SpaceX tem negócios com o governo americano. Se você pegar, por exemplo, o Trump, ele quer fazer políticas protecionistas em relação aos carros elétricos chineses. Quem ganha com isso? O Musk, a Tesla ganha muito com isso, entende? Então, de fato, né? O Elon Musk, ele compra também uma série de projetos também de criptomoedas, declarações positivas podem fazer com que ele fique ainda mais rico, né? Então, de fato, assim, para conseguir provar que não é um conflito de interesses, vai ser complicado. E os democratas, eles vão pegar bastante no pé. Como eu falei, a sorte para o governo Trump é que acho que hoje ele tem uma popularidade tão grande, tanto no poder judiciário, legislativo, que dificilmente vai dar algum problema. Só que também acho que é uma popularidade um pouco frágil. Em que sentido? Eu defino o Trump não como sendo republicano. O Trump ele é muito mais trumpista do que exatamente republicano, né? Ele é o Trump e a galera gosta do Trump. Tanto que, por exemplo, o George W. Bush, tanto filho quanto pai, são republicanos históricos aí, e eles declararam voto na Kamala Harris. Mesmo ela sendo democrata, né? Porque eles não gostam do Trump. Hoje, um republicano na Câmara, no Senado, que se volte contra o Trump, pô, claro que vai pegar muito mal, porque ele tá com uma super popularidade. Mas, por exemplo, o Trump promete fazer políticas de sobretaxa para proteger a indústria nacional. Existem alguns produtos que os americanos são obrigados a importar. Por exemplo, minerais terras raras, que importa da China, tudo tal. Se vai sobretaxar, os americanos não têm no seu território. Isso quer dizer que eles vão comprar mais caro, vai repassar o custo para o produto. Então isso vai gerar ainda mais inflação, que o governo Biden e Kamala Harris tiveram uma péssima gestão econômica, né? Percebe que isso pode incomodar a sociedade americana? A própria política... Então, um caso de amor até que a economia desande. Exatamente. A política de deportação, por exemplo, que ele fala que ele pretende fazer. A gente fala de 10 a 12 milhões de imigrantes irregulares nos Estados Unidos. Esquecendo qualquer tipo de parte social sobre a coisa. Economicamente, esses caras são importantes para os Estados Unidos. Porque o cara que não é regular, ele vai ser obrigado a sujeitar uma mão de obra barata. E isso vai fazer com que o empresário tenha menos custos e repasse menos aumento do custo para o produto final. Se ele manda todo mundo embora, primeiro que isso representa custos, tem até uma discussão legal, né, para saber se o exército pode ou não fazer essa medida. E também, no final das contas, você vai tirar a mão de obra mais barata. Os empresários vão ser obrigados a contratar mão de obra mais cara, gerando mais inflação. É que o Trump ele promete que ele vai conseguir combater essa inflação muito por conta do secretário que o Elon Musk vai ser, né? Do gabinete que ele vai ter. Ele fala que ele vai cortar cerca de 1 a 2 trilhões de dólares em gastos. Pra você ter noção, o PIB do Brasil é pouco mais de 2 trilhões. Então ele quer cortar em gasto. O PIB dos Estados Unidos é 30 trilhões. Não sei a porcentagem direito, mas 1,5%, enfim, né? Tá? Mas ele quer cortar aí, 2 trilhões de dólares. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Então ele fala que se de um lado ele vai causar um aumento do preço por conta dessas sobretaxas e por conta da expulsão dos imigrantes regulares, com corte de gastos que o Elon Musk vai promover como conselheiro do governo, isso vai conseguir dar uma controlada na inflação. Você acredita que ele vai fazer essa expulsão em massa de imigrantes ou não? Eu acho que no começo, talvez sim, Vilela. Da outra vez ele não prometeu a mesma coisa também? Prometeu, mas sem o apoio do parlamento, né? Como eu falei, tinha um parlamento que fiscalizava muito mais as suas ações. Eu acho que hoje a conjuntura ela tá muito diferente. Existe, de fato, a formação de uma direita mais nacionalista, anti-imigração,
no cenário até mesmo internacional, e hoje ele tem muito mais apoio político do que tinha no primeiro governo. Então acho que ele já falou, né, que no segundo dia de governo, se eu não me engano, vai começar em Chicago, até o cara que ele nomeou apelidado de o Kizar da Fronteira. O prefeito de Chicago, ele não é tão favorável a essa política de deportação. Ele falou, olha, se você, prefeito de Chicago, não apoia essa política de deportação, não se intrometa, porque questão migratória pertence à federação e não à questão dos municípios, né? Então, no final das contas, muito possivelmente vai conseguir, pelo menos em curto prazo. É mesmo. E quem tá morando lá deve se preocupar em que nível o brasileiro que tá lá. Bastante. É? Bastante mesmo. O Porque- Fabião trabalha com a gente aí, cara. Ele já mandou um recado pra nós lá, né? Falou, vocês vão ter que me aguentar todo dia aí. Por favor, Trump, não faça isso. Né? Manda todo mundo, menos deixa o Fábio lá, né, É cara? difícil, Fábio, aqui com nós, viu, cara? Porra, ele, à distância, já fica mandando videozinho todo... Exato. Cara, toda hora ele manda pra gente. Oxi. Será, velho? E a população. Saiu uma pesquisa ontem, falando da aprovação que a população tem em relação a essa política de deportação. Mais de 50% aprova essa política, e quando sobe para imigrantes irregulares e imigrantes regulares que cometeram algum tipo de ilicitude, algum crime, pô, isso vai para 90%, entende? Então a população, de fato, o Biden e a Kamala Harris mandaram muito mal na questão da inflação e na questão de controle das fronteiras. Liberaram em geral? Teve até aquela treta com o Texas, né? Teve, né, que o Greg Abbott, que era o governador, falou, não, então já que vocês não fazem a sua função, eu como Eu vou governador vou fazer a função, de fato, né? Vamos comentar, então, uma coisa que a gente falou aqui no começo da live, sobre o cumprimento lá do Elon Musk, tá todo mundo falando aí. O que você achou disso, cara? Você viu? Pô, vi. Realmente. É simbólico, né? O que parece que ele estava falando na hora é que ele falou assim: meu coração tá com vocês, ele botou a mão no coração e jogou o coração pra galera, né? Mas é claro que o pessoal que tá ali na espreita procurando alguma coisa para criticar já falou que ele mandou um salve capeta lá, né? Salve demônio. Salve bigodinho, Salve bigode do bigode do andar de baixo. Assim, a galera já tá pegando alguns pronunciamentos da própria Kamala Harris, onde ela fez um gesto muito semelhante também e ninguém falou nada. Então, assim, é difícil saber, né? Já tem a galera falando que eles estão instaurando o terceiro Reich e tal. Eu acho que é precipitado. Vamos deixar o cara governar primeiro pra gente ver se tá parecido com o bigode ou não, né? Total. Outra coisa, o que você achou dessa comparação das fotos da outra gerência aí do Trump e de agora? Você viu a cara dele, tá uma luz meio de baixo, a cara mais de bravo, e na primeira ele tá sorrindo, né? Isso é estranho, né? Isso ele tá mandando algum recado ou não? Ele tá mandando um recado, claro, né? Ele tá falando que se na primeira vez eu fui enrolado, agora não vai ter mais espaço, né? Essa retórica mais agressiva dele a gente já viu quando ele mandou um recado lá pro pessoal do Oriente Médio falando: se não devolver o pessoal aí que tá com vocês, a gente quando eu chegar, né, em inglês ele falou all hell break loose, né? O inferno vai cair na cabeça de vocês, né? Vai abrir as comportas do inferno. Então ele já tá pegando pesado, mas a gente precisa lembrar que essa é a mesma técnica que o Trump sempre usou. Ele tem até um livro chamado A Arte da Negociação. É a técnica de negociação imobiliária clássica dele, né? Ele chega arrepiando para no final sair com um negócio mais favorável para ele. Assim ele fez com Kim Jong-un, por exemplo, né? O líder lá norte-coreano, e foi assim, né? Ele começou chamando ele de Rocket Man. Inclusive o Elton John achou legal, né? Citar o nome da música dele para botar o apelido no Kim Jong-un. E depois estavam eles se abraçando lá, né? Comendo coxinha de galinha, né? Tomando um guaraná. Começa assim com a retórica brava e termina dando um abraço, falando: ah, valeu, o negócio foi bom, né? Uma mão lava a outra, vamos lá. Pode ser o cara que seja mais que nem o cara que dá o preço. Retórico, vamos ver. O cara dá o preço da casa, ele nem escuta e fala: o quê? Tá caro, não sei o quê. É isso. Aí depois isso. E aí então, chega no mais meio ou termo. menos pode ser o estilo de negociação dele, mas falando das fotos, uma foto... Tem duas imagens estranhas ali nessa posse, né? A galera chama de inauguração nos Estados Unidos. Ao que tudo indica, é claro que isso precisa ser ainda mais investigado, que eu não consegui confirmar isso perfeitamente ainda, mas parece que na primeira posse ele colocou a mão sobre a Bíblia e agora ele não colocou a mão sobre a Bíblia. Isso passa um motivo de preocupação para a base cristã dele, né? A própria esposa estava ali com as Bíblias na mão e ele não quis colocar a mão, não colocou. Alguns dizem que ele esqueceu, outros falaram que a Melania Trump chegou depois.
mas dava tempo dele colocar a mão na Bíblia. E isso soou estranho, depois dele ter falado de Deus, falando que Deus o salvou, né? É. Conforme eu já tinha falado para vocês há muito tempo que ia acontecer, quem viu o corte famoso sabe, né? Eu falei ainda, faltava um mês ainda, né, para acontecer Do aquilo que atentado, né? aconteceu no dia 13 de junho, né, que ele tomou aquele raspão ali na orelha. No dia 25/6, eu falei, aí tem um corte circulando, né, que ele ia sofrer um ataque, não ia morrer, ia quase morrer, ia falar que foi Deus que salvou, né? Então ele capitalizou muito em cima disso hoje. Aí depois de falar a beça de Deus, ele chega e não põe a mão na Bíblia. Os caras falaram, ô irmão, peraí, aí eu não entendi o que aconteceu, né? Tá com algum problema? Você não é criptonita, não, pode colocar a mão, vai te fazer mal, não. E outra cena estranha foi o filho do meio, do Trump, quando ele chega ali ao púlpito, ao palco, ele faz um sinal muito estranho com a mão, que é um sinal que eles costumam fazer, que é um sinal assim, né? Ah, ele Que é tipo um faz? triângulo invertido. Ele fez. Depois eu posso tentar passar para a Fabi o link aqui. Por favor. Isso foi muito estranho. Ou se a galera aí, o Lene, o pessoal da mesa aí Já dá tentar uma pesquisar, pesquisada. É, pesquisa que é mais fácil que mandar aqui no WhatsApp o link. tá. O cara entra, vira de frente, faz o sinal, fica parado igual uma estátua e a esposa vem e dá uns tapinhas assim nele, tipo assim, tá bom, já deu o recado já, né? Então Cara. aquilo foi estranho. A galera da conspiração já falou, ele tá mandando um sinal aí, ó, estamos juntos, estamos no poder para Nova pro Ordem bonde do Mundial? Marfu lá, né? Da Tipo. galera, né? Lembrando É. que Nova Ordem Mundial, nesse caso, que era uma teoria da conspiração, no dia seguinte à posse, no dia 6 de novembro de 2024, o Elon Musk publicou uma foto no X escrito em latim Novus Ordo Seclorum, né? É. E o Trump com um tic-taczinho, a balinha na mão, né? E depois entrou a polêmica do TikTok, né? Que, obviamente, ele já se colocou como o salvador do TikTok, né? Ele deixou o TikTok sair do ar e depois falou, hoje eu declaro... Ontem ele falou, né, naquele esquenta que eles fizeram ontem, né, naquela pré-festa, ele falou, hoje eu declaro que colocamos aí o TikTok de volta no ar, a galera, uhul, né? Foi uma grande festa, né? Então, assim, muita capitalização em cima do marketing ali, né? Muitas foto-op, como a gente chama, que é a oportunidade de foto, né? Fazer uma foto legal, mas coisas que destoaram, né? Por exemplo, ele não colocar a mão na Bíblia e esse sinal estranho que o filho fez e tal. Então, algumas imagens estranhas no dia de hoje. Outra coisa que isso pros dois eu queria falar, e outra coisa que é mais a área do Daniel aí, que ele assumindo essa posição aí de o pacificador e tudo mais, assemelha muito ao que na Bíblia a gente tem como o anticristo, certo? Depois eu quero que você fale sobre Exato. isso. Mas antes, e o lance do Village People? A música, a dancinha, o que vocês acham? Qual foi o recado aí pra isso? Tem vários, né? O que aquela música representa, Daniel? Eu vi hoje você dando uma Então, explicação. a música do Village People é o YMCA, né? O YMCA É. é uma sigla, Young Men's Christian Association, que é um clube de jovens cristãos, que é uma instituição ainda dos anos 1800, né? Bem antiga. E essa instituição, ela tinha um clube na Califórnia que ficou um clube muito famoso pelo pessoal das liberdades sexuais e tal. Então, naquela época, o YMCA acabou virando um clube onde o pessoal mais, assim, liberal se encontrava, né? E aí a música do Village People parece fazer referência a isso. Agora, o desdobramento disso, e o que a galera mais, assim, da conspiração tem falado, é que o único lugar em Cuba que tinha um clube desse, o YMCA, era em Guantánamo, dentro da É. base naval, onde tem a base de Guantánamo. Então o pessoal já está falando, ele trouxe o Village People cantando o YMCA para dar um recado para os inimigos dos Estados Unidos que se fizer besteira vai parar lá na base de Guantánamo. Seria esse o primeiro recado, né? Será? Então, aí a galera já está confabulando. Mas no final das contas, o Donald Trump, ele gosta desse tipo de música, pô. Ele gosta de Frank Sinatra, ele gosta dessas musiquinhas dançantes. Ele, inclusive, fez aquela dancinha clássica dele. Pode ser que seja uma música alegre que ele acha interessante, mas não sei, né? Como ele sempre usa simbologias, veja essa foto que o Elon Musk mostrou no dia 6 de novembro do ano passado, ele com um tic-tac na mão. Acho que aquilo ali foi um recado, né? Então, eles usam símbolos estranhos. Com relação à questão do Apocalipse, se a gente traçar assim,
o que vai dar início ao Apocalipse na Bíblia? Entre muitos sinais, tem 2 sinais. Um é o estabelecimento de um acordo de paz entre Israel e os seus inimigos, algo que o Trump já começou a fazer antes, né, na sua primeira gestão com os acordos de Abraão. E, inclusive, hoje ganha uma novidade isso, porque o príncipe iraniano exilado, ele acabou de fazer uma publicação dizendo não, conclamando o presidente Donald a partir para cima dos iranianos e restaurar a monarquia original e reentronizá-lo no poder, expandindo os acordos de Abraão, criando os acordos de Ciro. Ciro foi um iraniano, né, porque era o Império Persa, que liberou o povo de Deus que estava no exílio da Babilônia para voltar para sua terra prometida. Então, na Bíblia, Ciro é um dos poucos não-judeus que recebeu o título de Messias, né? Então, sempre que surge um benfeitor do Estado de Israel não-judeu, ele é comparado a Ciro, né? E Trump tem até uma medalha em homenagem ao Trump por ele ter transferido a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Ele ganhou uma medalha onde tem uma imagem do rei Ciro e uma imagem do Trump, como se ele fosse um novo rei Ciro. Então, Trump sempre esteve envolvido no estabelecimento de um acordo de paz entre Israel e Palestina. Isso não é de agora. Uma matéria de 1983 da revista... Era uma revista de celebridades de Nova York, que não existe mais, mas tem uma foto clássica do Donald Trump segurando uma pomba. E no título da foto, de 83, dizia que o Trump estava empenhado em estabelecer um acordo de paz entre Israel e Palestina, desde 1983. Vilela tinha 6 anos, eu tinha 1, né? Então... 83? Putz, eu tinha 13 anos, cara. Caramba, isso tudo, meu irmão? Rapaz. Rapaz, eu acho que eu vou pintar a minha barba aí pra dar uma enganada, né? Que eu sou Você de é mais novo do que eu. 82. Então, eu sou de 82, né? Eu sei Sou que de não 70. parece, mas faz parte. Caramba, tá bem conservado, tá no Valeu, formal valeu, aí. Daniel. Como você já falou uma vez no podcast, eu rodei muito com o pneu vazio, né? Exato. Aí deu uma prejudicada, né? Então, assim, essa ideia de estabelecer um acordo de paz entre Israel e Palestina é uma ideia que o Trump, pelo menos publicamente, tem falado desde 1983. É claro que quem conhece Bíblia e olha para isso, fica de olho, opa, será que é esse cara que vai assinar o tão temido acordo de paz? A assinatura do acordo de paz é um sinal. O segundo sinal é a reconstrução do Templo de Jerusalém, algo que Donald Trump já disse que está completamente empenhado em fazer também, lembrando que dentro do seu clube de golfe lá em Mar-a-Lago, na Flórida, tem uma réplica de ouro da Arca da Aliança. Então ele gosta muito desse tema, sim. E até o vice-presidente J.D. Vance tirou uma foto em frente a essa réplica da Arca ali recentemente. Então, 2 coisas que são traços característicos do que a Bíblia fala do Apocalipse é estabelecimento de um acordo de paz, que será uma paz que vai durar pouco tempo, e a reconstrução do Templo de Jerusalém, onde o anticristo vai se assentar, se colocando como Deus e vai exigir ser adorado, e vai proibir a adoração a qualquer outro Deus. É o que está na Bíblia. Então, quando o pessoal ouve falar em reconstrução do templo, acordo de paz, eles falam, quem conhece a Bíblia fica meio preocupado, dá uma arrepiada no cabelo da nuca. Então, é por causa disso. Entendi. Marcílio, e em relação ao Village People lá, o que você achou? Porque é o que o Daniel falou, tudo parece que é meio emblemático, mas tem alguma coisa que simplesmente é porque ele gosta da música, talvez? Acho que o Daniel, ele falou, tem muito mais conhecimento, né, sobre a causa aí do que eu, mas acho que tentou passar uma imagem também, que apesar desse combate, né, a pauta, o woke, de fato, ele admite ter, claro que a música associada, né, a questão LGBT, homoafetiva, LGBT, então ele admite, o que ele não vai fazer é com que esses grupos tenham privilégio no governo americano, né, então acho que ele quis passar uma figura de, eu admito... Também. Faço parte, tô dançando aqui, mas sem conceder privilégios a esses grupos. Estou falando The Golden Age, né? A Era de Ouro começa hoje. Então, assim, ele tem falado muito sobre Era de Ouro. É claro que a gente pode traçar um aspecto geopolítico disso, mas dentro do esoterismo, a Era de Ouro é uma época em que os deuses pagãos governavam a Terra e Saturno era o deus governante. Lembrando que Saturno tem uma equivalência assim com Lúcifer, né? Apesar de Vênus estar mais associado, porque Lúcifer é chamado também de a brilhante estrela da manhã, mas Saturno também, vejam que as festas saturnálias, né? Que
na Grécia nas bacanalhas, eram festas assim da carne, né? E essas festas eram associadas a esses espíritos mais que o cristianismo depois qualifica como malignos, obviamente. Então, E que é, veio a se tornar o carnaval. exatamente, veio se tornar o carnaval. Na época que era o carnaval, a estátua principal em Roma de Saturno, que ficava com um fio de lã amarrando o seu pé, para que ele não trouxesse mal para as pessoas, eles soltavam essa corda e falavam: "Ó, agora pode vir para a festa." Então, durante a festa da carne, ali dos prazeres, eles soltavam o Saturno e depois falavam para ele: "Ok, agora tá bom, volta lá pro teu lugarzinho, lá pro canil, né?" Entendi. Então, é, então tem essa associação, e tem também aquela capa da revista Economist falando sobre 2025, que tem uma simbologia muito grande, tem vários detalhes ali, e uma coisa que chama atenção é que tem a foto do Trump no meio e tem o planeta Saturno no topo. Então parece indicar essa Golden Age esotérica, né? Se o pessoal assistir aquele episódio que a gente fez sobre sociedades secretas, onde a gente fala da arquitetura de Washington, onde a gente fala da diferença do Cristo bíblico para o Cristo esotérico, para quem quiser dar uma olhada, né? Graças a Deus o episódio aí está com uma audiência bem legal, assiste É. lá que aí tem mais sobre isso. Então, o pessoal que conhece um pouco de teosofia, por exemplo, o trabalho da Helena Blavatsky, o trabalho da Alice Bailey, sabe que elas falavam muito sobre o ressurgimento do Cristo nessa Golden Age, nessa era de ouro, que dentro da teologia do Aleister Crowley, que é Telema, né? Faça o que você quiser, essa é a lei, né? Telema é vontade em grego. Existe uma equivalência entre a Golden Age greco-romana pagã e a Era de Aquários, que é essa nova era que está chegando, que, segundo a Alice Bailey, começa no ano de 2025. Então, o ano de 2025 é um sinal do início não só da nova ordem mundial, mas da Era de Aquários ou da Era de Horus, segundo Crowley, né? Então, quando ele começa a falar muito sobre Era de Ouro, a galera que conhece um pouquinho sobre a história da Golden Age esotérica começa a ter uns tiques nervosos, né? Os caras ficam meio grilados assim. E outras coisas que eu anotei assim de pontos importantes, né, foi ele falar, agora a gente vai colocar a América em primeiro lugar, né, America First. Depois ele fala muito sobre soberania, sobre segurança. Ele falou, né, fui salvo por Deus para tornar a América grande novamente, né, que é a sigla MAGA, Make America Great Again, que tem uma outra mística em cima também, porque maga significa o feminino de mago, né? É. A gente lembra da maga patológica, por exemplo. E mega, em latim, é a feminina, e magus é o masculino, né? E na igreja do Demo, né, lá do Anton LaVey, o quinto e mais alto grau é o magus ou maga, né? Então a galera já fala, pô, será que tem algo atrás? E depois o Elon Musk vem falando sobre o Dark Maga, né? Ele fala, eu não sou só Maga, eu sou Dark Gothic Maga, né? O Maga sombrio e gótico. Aí os caras já, opa, pô, será que esse cara tá falando de alguma coisa esotérica? Mas a coisa mais estranha foram duas entrevistas que a Marina Abramovic, aquela famosa artista contemporânea, mas também uma sacerdotisa, né? Uma bruxa, né? Ela se apresenta como bruxa. Ela, em duas entrevistas diferentes, fala que o Donald Trump é um mago da mais alta ordem, porque ele veio para instaurar o caos, para trazer uma ordem nova. Ela fala isso em duas ocasiões diferentes. Então, sempre que ele reforça a questão da MAGA, Make America Great Again, a galera da conspiração já fica já alterada. Outra coisa legal, interessante que ele falou foi que ele vai acabar com o Green New Deal, né? Muitas pessoas já ouviram falar em Great Reset, né? A grande reinicialização que o Fórum Econômico Mundial tanto fala, o Klaus Schwab, né? Tem até um livro muito interessante que eu indico para vocês, Covid-19 e o Grande Reset, do Klaus Schwab e Thierry Malherbe. Eles escreveram em conjunto. Mas o Green New Deal, né, que é o novo Acordo Verde, é uma série de propostas econômicas para combater as questões climáticas e a desigualdade econômica e tal. Tem uma grande semelhança com a ideia de Grande Reset, mas isso é muito interessante, né, ele falar isso. Agora, a gente sabe que o ESG, em muitas ocasiões, né, Environment Sustainability Governance, né, que é meio ambiente, sustentabilidade e governança, em termos de investimento econômico, fundo de investimento tem ficado meio para trás, não tem dado tanto retorno. O Silicon Valley Bank, que faliu recentemente, era um banco que financiava esses projetos lá no Vale do Silício. Não é uma fintech, o Silicon Valley Bank era um banco muito antigo,
que, propondo essa história do Green New Deal, acabou quebrando porque não estava dando retorno. Mas, ao mesmo tempo, e aí isso é de verdade uma toca de coelho, o Donald Trump ele tem falado que o mundo não vai esquentar, ele vai esfriar. Ele falou isso em 2020, depois em 2022, depois em 2024. E tem uma, tem uma conversa que foi filmada dele em 2020 com uma equipe de cientistas que eles falam assim, olha, a gente gostaria que você nos ajudasse com o aquecimento global. Aí ele fala, mas não vai aquecer, vai esfriar. Os caras, eu gostaria que a ciência apoiasse essa tua visão de mundo. E aí ele fala, não, os cientistas não se inteiraram disso ainda. Então, é interessante porque tanto Donald Trump tem falado que o mundo vai esfriar e não esquentar, e o Elon Musk também. O Elon Musk, se você pesquisar Elon Musk era glacial, ele está dizendo que a gente está entrando numa nova era glacial, tipo o cenário assim, o dia depois de amanhã, aqueles filmes, né? Ou 2012. Então, é curioso ele falar que ele está terminando com o Green New Deal e, ao mesmo tempo, ele e o Elon Musk estarem falando que uma nova era glacial está vindo. Talvez tenha uma conexão com o interesse na Groenlândia, mas eu vou dar uma pausa aí para a gente deixar o Marcílio, o Ricardo Marcílio falar também, que eu não gosto de sequestrar o microfone, não. Não, relaxa, Daniel. Vamos aproveitar então aqui para os dois, mas vim com pergunta do pessoal. O que eles querem saber aí, Helene? Ó, é o seguinte, tem aqui algumas perguntas que chegaram. O Cal Ayan, ele tá no Malibu. Ele tá falando o seguinte. Puxa o microfone mais para você. Né? Vamos lá, aqui. Ele tá falando aqui o seguinte, ó. Na verdade, a Cal, ela é uma mulher, né? Ela fala assim: sou brasileira casada nos Estados Unidos há 20 anos. E a bagunça palhaçada do Biden acabou. Os últimos anos foram desastrosos. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre. Eu acho que a eleição meio que refletiu isso, mas tem muita gente brava, né, com o Biden. E os brasileiros lá, eu acho que é quase unânime, todo mundo era Trump, cara. Que eu conheço lá, pelo menos, né, que eu conversei. O Trump ele até teve um movimento bem forte, cara, o Latins for Trump, né? Ou seja, os latinos que apoiam o Trump, de fato. Porque ele defendia a ideia que, ele falava, né? Eu não sou contra os latinos, eu sou contra os latinos que vêm de maneira irregular. Aí ele até colocava que eram as pessoas que saíam das prisões na Venezuela, as prisões dos países da América Central, para não confundir exatamente com os latinos que já viviam nos Estados Unidos. Ponto importante, no próprio discurso de posse hoje, ele fez questão de agradecer os latinos e os negros também, falando que eles foram super importantes para a vitória dos republicanos, né? Quando ela fala desse caos, penso eu que deve ter muito a ver com a questão do aumento do uso de opioides, principalmente do fentanil, né? De fato, foi um problema grave e que também está ligado com a proteção das fronteiras e talvez com a questão econômica. A questão econômica, de fato, o governo Biden, embora hoje a economia americana está com desemprego baixo, teve um crescimento do PIB de 3,1%, que foi acima das expectativas. Você pega, por exemplo, as empresas, principalmente ligadas à tecnologia, a Nvidia, a Apple, estão aí em topo histórico de valor, mas para aquela classe média mesmo, né, que realmente está preocupado em comprar produtos, em consumir, a inflação foi uma porrada aí para a população. Então, penso eu que ela fala desse caos ligado ao aumento de moradores de rua, os opioides e a questão da inflação. Ó, tem uma aqui do Jorge, ele fala assim, quais foram as reações de potências emergentes como a Índia, o Brasil, ao governo Trump? A eleição dele, talvez? Então, o Brasil... Ô, Daniel, vou responder aqui, se quiser ficar à vontade. O Daniel também, qualquer hora é só chamar, a gente tá ouvindo você aqui. O Brasil hoje até falou, né, que ele quer ter uma relação construtiva, falou que vê sem nenhum problema a eleição do Trump. Inclusive o Lula ele faz questão de sempre comparar com o que foi com o governo Bush, que também era um governo republicano lá no seu primeiro mandato, né? Ele fala que ele fez uma série de críticas à maneira como os Estados Unidos fez a doutrina Bush, a criação do eixo do mal, a invasão que aconteceu ao Iraque e Afeganistão, e que mesmo assim Bush e Lula tinham relações republicanas, relações democráticas, e que ele pretende fazer isso também com o Trump. Só que, claro, que eu acho que tem uma certa pulguinha atrás da orelha, né, do Lula, justamente porque o Brasil ele vem se aproximando bastante dos chineses, e o Trump ele coloca como uma das suas principais propostas tentar controlar ou limitar o crescimento dos BRICS, o avanço da China na América Latina. Então, publicamente, não vê com maus olhos.
A Índia, inclusive, a Índia talvez seja um dos países que mais joga dos dois lados. A Índia pertence a uma aliança militar com os Estados Unidos, chamada Aliança Quad. A Índia, por exemplo, talvez dos países dos BRICS, seja a que menos apoia o processo da criação dessa moeda comum. Ah, é? Fala que gosta do dólar, como é, mas ao mesmo tempo a Índia compra muito armamento, por exemplo, dos russos, desde a Guerra Fria até hoje. A Índia, por exemplo, ela, desde que começou a guerra Rússia-Ucrânia, a Rússia vem sofrendo economicamente, mas talvez não tanto como poderia sofrer, porque China e Índia passaram a ser enormes compradores de gás e petróleo dos russos. Então, assim, para Brasil e Índia, acho que o Brasil um pouco mais preocupado, para a Índia sem grandes preocupações. Daniel, quer falar alguma coisa? Então, tem um detalhe muito interessante aqui o Ricardo Marcílio colocou, que é a gestão Bush, né? Porque aquele perigo do extremismo islâmico da época do Bush está voltando agora. E a gente já vê uma operação psicológica sendo construída em cima disso. Existem vários whistleblowers, né? Vários caras que trabalharam na inteligência americana que estão aparecendo dizendo que a Al-Qaeda está voltando, dizendo que entraram 1.000 desses extremistas nos Estados Unidos, e eles estão espalhados 100 em cada cidade, em 10 cidades. 10 cidades com 100 desses extremistas estão preparando grandes ofensivas contra os Estados Unidos. Então, isso está começando a ser colocado como um perigo real. O Sean Ryan Shaw, lá nos Estados Unidos, que é um veterano também do Exército Americano e ex-agente da CIA, ele já entrevistou 3 ex-militares, ex-integrantes do sistema de inteligência que estão falando isso. A Al-Qaeda está dentro dos Estados Unidos, eles estão preparando isso. Alguns já estão falando que eles vão usar caminhões para explodir bombas nessas 10 cidades, vans e tal. Então, é muito curioso que, enquanto na gestão Biden o grande inimigo era a Rússia, né, com a questão da guerra na Ucrânia, agora parece que a gente está voltando àquele clima de 11 de setembro de 2001. Né? Então, fiquem muito atentos com relação a isso, porque está sendo criado esse medo, essa insegurança, tanto que a gente viu um Cybertruck que explodiu em frente ao hotel do Donald Trump lá em Las Vegas, né? E isso já tem sido apontado como algo dessa natureza. Não tem associação com o extremista islâmico. Falaram que era um boina verde americano. Lembrando que boina verde é uma das tropas de elite do exército americano. Um boina verde na ativa que explodiu. Só que aí fizeram teste de DNA no corpo que estava dentro do carro e não bateu com o DNA dele. Então, assim, essa história ali já está muito mal contada. Então, parece que a sensação que a gente tem é que estão preparando uma operação de bandeira falsa para justificar uma nova ofensiva contra o Irã. Assim como eu acabei de falar que o príncipe exilado do Irã está pedindo a ajuda do Trump para voltar ao poder. E a gente sabe que eu raramente vejo isso ser falado, mas no dia 10 de setembro de 2023 foi criado um acordo, né? O Ricardo Marcílio já citou o Quad. Foi criado um outro acordo envolvendo o Ocidente e a Índia, que é o IMEC, né? Não é o computador iMac, né? É IMEEC, que é o India Middle East Europe Economic Corridor, que é o corredor econômico Índia, Oriente Médio e Europa, né? Que a ideia é competir com a Rota da Seda chinesa e fazer uma rota que sai da Índia, cruza o Oriente Médio e chega até a Europa. E, para isso, o Benjamin Netanyahu visualizou a ideia da construção do novo Oriente Médio. E foi muito interessante, porque no dia 10 de setembro de 2023, esse acordo é formalizado. No dia 20 de setembro, 10 dias depois, ele vai até a Casa Branca e tem uma reunião particular com Biden, só que a gente tem essa transcrição dessa reunião no site oficial da Casa Branca, que é só você procurar lá, se você botar WH, que é White House, Biden, Netanyahu, IMEC, você acha facinho esse texto. E nesse texto, o que foi escrito do que foi aberto, que eles estavam precisando reorganizar o mapa do Oriente Médio para poder formalizar esse acordo e competir com a China. E, curiosamente, 2 dias depois, no dia 22 de setembro, o Benjamin Netanyahu, tendo recebido sinal verde do Biden, ou o apoio do Biden para esse projeto, ele faz uma apresentação na Assembleia Geral da ONU, e ele não só fala sobre esse projeto, do novo mapa do Oriente Médio, mas ele mostra o mapa. E quando ele mostra o mapa, essa imagem é fácil de achar,
O mapa não tinha nem a faixa de Gaza, nem a Cisjordânia. E aí os caras começaram a reclamar durante o ô, esse mapa aí não tem a Palestina, não tem faixa de Gaza? Ele, não tem não. Então os caras falaram, por que esse novo mapa vai acabar com... E aí, no dia 7 de outubro, alguns dias depois, acontece aquela situação horrorosa que aconteceu, né, da ofensiva do Hamas contra Israel, e isso começa essa operação Sukkot, né, como foi chamado, contra o Hamas, e começa o redesenho desse mapa. O detalhe é que no ano 2000 foi descoberto um grande depósito de gás natural no litoral de Gaza, e esse depósito já estava sendo explorado por empresas americanas, só que o pessoal do Hamas ficava jogando bomba nos navios que estavam ali. E aí eles falavam, pô, não tem como dar uma pacificada nessa região para a gente poder explorar esse petróleo, esse gás natural? Lembrando que isso acontece logo depois de um acordo que foi feito no dia 14 de julho de 2022, em que Egito, Israel e a União Europeia fizeram um acordo para substituírem a Rússia no fornecimento de gás natural da Europa, depois que começa a guerra na Ucrânia e a Rússia foi retirada ali dessa possibilidade de concluir o Nord Stream 1, o Nord Stream 2, que daria à Rússia o controle de 70% do gás natural da Europa. Então, alguém tinha que substituir. No dia 14 de julho de 2022, eles concluíram que seria esse gás que estava ali na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza, se chama Gaza Marine, ou Marinha de Gaza, para quem quiser pesquisar, e só que para acessar esse gás, que é uma reserva enorme, eles precisariam pacificar a faixa de Gaza. No acordo com a Ursula von der Leyen da União Europeia, mais o ministro das Energias de Israel, ministro das Energias do Egito, o gás seria extraído ali da faixa de Gaza já pacificada, mandado para ser refinado no Egito e transportado de barco para a Europa, substituindo o fornecimento de gás que vinha da Rússia. Então, quando a gente olha esse detalhe, lembrando também que o Irã possui a segunda maior reserva do planeta de gás natural, todos os olhos agora estão sobre uma justificativa para os Estados Unidos iniciarem uma ofensiva direta contra o Irã. Seria essa justificativa esse perigo desse ataque que eles estão falando que a Al-Qaeda renovada vai fazer dentro dos Estados Unidos? Não sei, mas isso está sendo muito falado assim no alto escalão das conversas de inteligência lá nos Estados Unidos, né? Muitos oficiais, ex-oficiais de inteligência estão falando que o perigo é claro. O Christopher Wray, que era o antigo diretor do FBI, ele tem falado sobre isso, que os Estados Unidos nunca tiveram um risco tão alto disso acontecer. Então, vários oficiais do governo americano de alto nível estão falando isso, né? Tem um deputado, um congressista americano, que é o Arthur Pfluger. Ele, no final do ano passado, ele fez uma reunião na Comissão de Segurança Interna lá do Congresso, e ele falou que o Biden e a Kamala Harris teriam propositalmente piorado a situação de segurança nos Estados Unidos, deixando esses caras entrarem indiscriminadamente, e isso trouxe para os Estados Unidos o maior risco de um novo 11 de setembro. Então, eu estou torcendo para que não aconteça. Mas se acontecer, você já sabe, vai ser a justificativa para os caras partirem para cima do Irã, e aí você já viu, né? Então, meus amigos, eu me lembrei disso na hora que o Ricardo falou da era Bush, né? Porque tá parecido agora, né? Então, vou passar aí a palavra aí. Tem uma pergunta aqui pro professor Marcílio. O Adson tá pedindo para você falar sobre como é que fica a economia do Brasil agora. Tem duas perspectivas que a gente pode ver, né? Primeiro que assim, o Trump, os americanos tradicionalmente têm uma balança comercial negativa, e o Trump já colocou que os países que têm uma balança comercial muito positiva com os Estados Unidos vão sofrer retaliações. Ele usou como exemplo, nominalmente, Índia e Brasil. Ou seja, ele considera que o Brasil tem uma balança muito positiva com os americanos e vai querer reverter esse processo. Muito possivelmente colocando sobretaxas, cotas de exportação. Aliás, como já fez no primeiro governo Trump, em que ele colocou cotas de exportação tanto para o aço como para o alumínio brasileiro. Só que, essa é a parte bem negativa, né? Claro, a gente pode ter um resquício de uma guerra comercial dando muito bom para o Brasil. Em que sentido? Com certeza, economicamente falando, o peso que a China tem em relação ao déficit americano é muito menor do que o peso brasileiro. Até porque a relação China e Estados Unidos é muito maior que a relação entre Estados Unidos e Brasil.
Se os Estados Unidos, de fato, cumprirem a promessa e colocarem taxas de 60, 80, até 200%, o Trump já falou em alguns casos, a China possivelmente vai querer retaliar e colocar também taxas de exportação nos Estados Unidos, vai querer colocar cotas de importação. Nisso o Brasil pode sair ganhando em dois lados. Por exemplo, os americanos hoje precisam importar muitos minerais conhecidos como terras raras. Se ele começa a sobretaxar a China, pode ser que ele procure espaço em outros mercados. O Brasil também consegue produzir, não na mesma escala que os chineses, esses minerais. No caso da China, se a China começa a querer boicotar ou sobretaxar produtos americanos, pode não querer comprar a soja e o milho dos Estados Unidos. E aí o Brasil poderia aparecer como um possível resolvedor do problema, né? A gente teve uma pesquisa feita aqui no Brasil indicando que se os americanos colocarem taxas nos chineses, como eles estão prometendo, e a China retaliar, isso pode aumentar a exportação agrícola do Brasil para os chineses na casa de 9 milhões de toneladas por ano, só por conta dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, assim, em curto prazo, preocupação, porque deve preocupar as sobretaxas que ele vai colocar em alguns produtos brasileiros, principalmente se o Brasil continuar com essa pauta de desdolarização, criação do sistema alternativo, mas uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, embora afete o mundo inteiro de maneira negativa, para o setor agrícola brasileiro pode ser positivo, principalmente para o exportador de milho e de soja. Daniel, quer comentar alguma coisa? Vou falar rapidinho, né? A gente sabe que depois da crise sanitária, as cadeias logísticas internacionais ficaram meio prejudicadas, né? Um container que vinha da China para cá custava $2.000, passou para 20 de um dia para o outro e gerou uma situação caótica. Depois disso, começa a ser viável o argumento de trazer as indústrias europeias e americanas de volta para a origem, né? Do que a gente chama de reshore. Reshore é quando as empresas decidem trazer de volta para o país original as suas fábricas, né? Além dessa ideia de reshore, que começa a ganhar corpo depois da crise sanitária, tem o nearshore, que é trazer para mais perto, para evitar esse problema logístico, e o friendshore, não adianta ser perto, tem que ser amigo. Então, dependendo da maneira como vai evoluir o governo Trump, dependendo da maneira como por aqui as coisas vão evoluir, pode ser que no início tenha alguma faísca, mas depois a coisa vai se ajustando para o Brasil virar o nearshore, friendshore, porque aqui eles sabem que muito provavelmente o Brasil é o único país no mundo que tem capacidade de garantir a segurança energética da Europa e a segurança alimentar do mundo. Depois da crise sanitária, a gente também descobriu que sem energia e comida você não tem aplicativos e computadores, né? Então a gente está voltando essas commodities aí a valorizar esse tipo de coisa. Então eu acho que vai ter uma tensão no início, mas eles vão tentar fazer o projeto do nearshore e friendshore com a gente. Espero que sim, espero que dê certo, espero que a disputa econômica com a China não traga grandes prejuízos para nós aqui no meio do fogo cruzado entre os dois aí, Deus queira. Total. Fala, Lenny. Ó, tem uma pergunta agora aqui que é pro Daniel. O Márcio Mesquita, ele perguntou o seguinte: a nova era glacial tem a ver com Apocalipse 6:12? Além do gesto do Musk na posse, segundo o próprio, tem a ver com o Império Romano? E a profecia de Daniel 2:31 a 47? Eu acho que tem tudo a ver. O Elon Musk é um grande admirador não apenas do Egito, mas de Roma também. E a gente vê quando ele deu uma entrevista para o Jordan Peterson na sede da Tesla, e ele falou: a gente está criando a nossa nova, nosso centro de inteligência artificial em Memphis, no Tennessee, e ele faz questão de reforçar Memphis, que Memphis né? era antiga. Exato. É Memphis. Então, Estados que tem Unidos uma relação ao Egito, né? Olha que louco. Exato, e ele falou todo feliz, né? Memphis, a antiga capital do Egito. E aí o Elon Musk completou falando: é de lá que sairá nosso novo Deus. E ele começou a rir. Aí o Jordan Peterson falou: eu gostaria que isso fosse engraçado, mas não é engraçado não. Aí ele continuou rindo. E ele falou assim: cara, é meio preocupante essa ideia, né? Você falar que Memphis, no Tennessee, vai virar a nova Memphis do Egito e de onde vai sair o novo deus da inteligência artificial. Então, assim, ele gosta muito do Egito. E aí tem um detalhe que o Vilela vai gostar. Era em Mênfis, no Egito, que governava o Ramsés II. E dizem que o Ramsés II foi aquele que perseguiu o povo de Deus na época lá após a morte
José, que virou governador do Egito, né? Então, o Ramsés II e a cidade de Mênfis tem um pouco dessa conotação de uma ação contra o povo de Deus. Agora, o apelido na Grécia de Ramsés II, sabe qual que é, Vilela? É. Ozymandias. Ozymandias, é? É. E lembra que o Ozymandias lá no Watchmen, ele tinha uma base, primeiro no Polo Norte, É. e essa base onde ele montou o plano era toda revestida de simbologia egípcia, né? Verdade, verdade. Então quando o Elon Musk ele traz para si essa simbologia egípcia, e aí eu lembrei do Ozymandias, eu falei, caramba, será que o Elon Musk também está criando um ataque de bandeira falsa, um argumento para trazer paz para o mundo, igual o gênio, né, o Ozymandias lá? Então eu fiquei meio grilado quando eu me liguei nessa associação. Na ótica da Bíblia, o Egito e Roma sempre foram povos que eram inimigos do povo de Deus, que destruíram. Então essa associação que Elon Musk costuma fazer entre os Estados Unidos como o novo Império Romano, o Império Romano restaurado, que era o sonho de Maquiavel, né? Não sei se a galera sabe, mas Maquiavel falava sobre a terceira Roma. Qual que era a primeira Roma? A primeira Roma era aquela que é de Júlio César, né? Marco Antônio, Otávio César e por aí vai. Foi a Roma original, a grande primeira Roma. A segunda Roma é o Sacro Império Romano Germânico, que para ele tinha um defeito, que tinha uma falha, que era uma Roma cristã, que tinha a fraqueza de ser cristã, né? Principalmente se a gente olha o que Nietzsche vai falar depois da fraqueza do cristianismo. Então, Maquiavel sonhava com uma terceira Roma, que teria a força da primeira e estaria protegida contra os erros da segunda, que foi ter se associado com o cristianismo. E, obviamente, o Adolfinho, nojento lá da Alemanha, se inspira na terceira Roma para criar a ideia do terceiro Reich. Verdade. Ele achava que ele estava criando uma terceira Roma. Quando a galera olha aquele sinal que o Musk fez, que eu acho que foi mandando o coração para a galera, que não foi um salve capeta, a galera olha isso e vê ele falando sobre Roma, vê ele falando sobre Egito, sobre o novo Deus, sobre Ramsés, Mênfis. Os caras falam, pô, esse cara tá querendo tirar uma onda de anticristo, né? Tá querendo, tá de palhaçada com a gente. Então, tem a ver? Tem a ver, você pode fazer esse cruzamento de dados. Espero estar errado, vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar aí. Verdade. Vamos caminhando pro final, Lene. Pega as últimas perguntas e escolha com sabedoria. Vamos lá, tem uma aqui pro Daniel, mais uma pro Daniel, que ele fala o seguinte, é o Adolfo Magalhães. Daniel, o que você acha sobre o perdão futuro que o Joe Biden deu ao Dr. Falciani? Dr. Falciani é o jeito Traduz, que a gente costuma... traduz o Dr. Falciani. Então, o Dr. Anthony Fauci é aquele cara que parece que tem, sei lá, 60 anos, mas tem 90, né? Esse cara, acho que ele tem 86 anos, né? Tá no formol. Quero pegar com ele umas dicas aí de como manter essa longevidade, com ele e com o Vilela. Então, o Dr. Anthony Fauci, o Biden sabendo que a casa dele podia cair, porque agora o Donald Trump tá querendo ir para cima dos caras que o prejudicaram, o Biden, ele perdoou, acho que foram... Ele perdoou toda a galera do Congresso americano que atuou naquele 6 de janeiro, toda a galera que, teoricamente, poderia ter feito alguma coisa errada. Ele perdoou o Dr. Anthony Fauci e ele perdoou também o general Mark Milley. General Mark Milley, que uma matéria recente do The Guardian disse que ele estava morrendo de medo de ir para a corte marcial se o Trump chegasse ao poder, né? Porque ele prejudicou muito o Trump, puxou muito o tapete do Trump. Então, preventivamente, Biden já deu perdão presidencial para toda essa galera. Para o Anthony Fauci, que conduziu o comitê científico na época da crise sanitária, perdoou o Mark Milley, que foi um dos generais lá no Pentágono que mais atrapalharam o Trump, e perdoou toda a galera do Congresso americano que atuou no 6 de janeiro para evitar que eles paguem o preço se o Trump quiser vir para cima deles. Então, foi isso que ele fez. Gibson, ele fala o seguinte, o Brasil deve mudar sua política em relação aos BRICS? Eu penso que não, tá? Acho que os BRICS, eles são importantes como uma voz, uma representação dos países emergentes. Claro que, assim, os BRICS, eles vêm se expandindo. Recentemente, a Indonésia, ela se tornou um membro efetivo da organização. Teve a entrada de uma série de membros parceiros também, como Cuba, Bolívia, etc, né? E quanto mais você aumenta o grupo, isso é super importante, porque você ganha peso, mais gente
países mais populosos, economia maior, que produzem mais combustíveis fósseis e coisa que o valha. Mas também tem o prejuízo que começa a ter uma certa falta de coesão interna no grupo. Então, por exemplo, o Brasil quer falar sobre participação feminina na política, tendo o Irã nos BRICS, entende? O Brasil, a gente quer falar sobre uma política, sei lá, de pacificação global, sendo que existe países como Egito e Etiópia que têm disputas militares pelo acesso ao Rio Nilo. Então, os BRICS, eles vêm aumentando, eles vêm em um momento novo, né, de expansão, ignorando, não há chance de virar uma convergência militar, nada, é só tratando temas econômicos, pautando uma menor dependência do dólar, uma tentativa de maior coesão dos países emergentes do ponto de vista econômico, e acho que o Brasil ele pode se aproveitar sim para ser uma liderança aí nesse processo. Não vejo por que a gente se afastar dos BRICS. Até a própria questão, por exemplo, da criação de uma moeda comum e de um sistema alternativo de pagamentos, eu não acho uma coisa negativa. O que não quer dizer que eu acho que tenha que substituir o dólar. Não, o dólar é uma moeda super importante e o SWIFT vai continuar sendo o principal sistema de pagamentos. Mas, quando a gente deixa muito poder na mão de um único país, seja Estados Unidos, China, Rússia, qualquer, isso é perigoso em qualquer vertente. Vamos imaginar, por exemplo, que os Estados Unidos, não o que vai acontecer, tá? Mas resolva que, por exemplo, o Brasil tá desmatando muito a Amazônia, desmatando muito o Cerrado, então vamos congelar os ativos brasileiros dolarizados, enquanto o Brasil não mudar suas políticas ambientais. Ou então, enquanto o Brasil não mudar suas políticas em relação aos povos originários. O que o Brasil poderia fazer? Nada, porque a gente tem uma economia toda pautada no dólar e no sistema de pagamentos controlados aí pelos americanos. Então, ter os BRICS como alternativa, e qualquer que seja a alternativa, melhor, porque a gente reduz a dependência que a gente tem frente a uma nação. Então, acho que o Brasil é importante continuar nos BRICS, sim. Quer completar, Daniel? Então, eu fiquei na dúvida se a pergunta era o Brasil deveria mudar ou se o Brasil vai acabar mudando, né? Pela vitória do Trump. Eu fiquei na dúvida se é isso. Como o professor Ricardo já respondeu no sentido o Brasil deve mudar, no sentido de ser uma coisa boa, eu vou responder, será que vai mudar com a vitória do Trump? Eu acho que vai mudar um pouco mais para frente. Por enquanto, não. A gente já viu uma mudança na fala, né? Antigamente era, o que você acha do Trump vencendo? Pô, o caos, vai ser o terror do planeta. Aí o Trump vence, não, que legal, os parabéns aí pro Trump, né? Boa. Então, nesse sentido, já mudou, né? Eu acho que os caras não estavam contando que ele iria vencer. Depois que o Stanley Druckenmiller, que é considerado um dos GOATs, né? Greatest of all time, maior de todos os tempos da economia americana, que também geria a fortuna do George Soros, depois que o Stanley Druckenmiller falou, o Trump vai ganhar, eu falei, meu irmão, vai ganhar, porque se até esse cara que acerta tudo falou, então eu já estava meio contando com a vitória dele, mas eu acho que a galera não estava. Então, em certo sentido, já mudou, né? O pessoal que é dos BRICS ali, você vê a Rússia mandando os parabéns pro Trump, achando maravilhoso que a luta do Trump contra a Terceira Guerra Mundial, né? Para mim não me surpreende porque, na minha concepção, eu tenho uma convicção de que o Putin e o Trump são amigões, que eles se dão muito bem, que eles têm uma amizade de longo prazo. Então eu já sabia que o Putin ia gostar. Então, no caso do Putin, não vi muita novidade. No caso do Brasil, parece que, já que o Brasil é o B do BRICS, né, e começa tudo com o Brasil, acho que já tem uma certa mudança de postura acontecendo. Eu acho que dependendo do tamanho do porrete que o Trump vai usar, e se ele realmente vai dar porretada na cabeça dos outros países, talvez essa mudança aconteça mais rápido ou menos rápido, aí, dependendo do tamanho da agressividade com a qual o Trump chegar para conversar. Vamos ver.